Imagine uma civilização perdida no coração da Amazônia brasileira. Uma cidade de milhares de pessoas, com casas erguidas sobre montes artificiais, cerâmicas tão sofisticadas que impressionam até hoje e rituais que desafiam nossa imaginação. Eles dominaram a selva, construíram uma sociedade avançada. Então, desapareceram, sem deixar rastros. Quem eram os marajoaras? Porque abandonaram sua terra. E o que aconteceu com essa cidade perdida da Amazônia? No Enigmas do Brasil de hoje, vamos mergulhar no maior mistério arqueológico do nosso país. Deixe seu like agora e se inscreva com o sininho ativado, porque esse enigma vai te surpreender. Quem foram os marajoaras? Vamos voltar no tempo para cerca de 400 anos antes de Cristo, na ilha de Marajó, no Pará. Aqui, onde hoje vemos rios, florestas e búfalos, existiu uma civilização que desafia tudo o que imaginamos sobre o passado do Brasil. Eles eram os marajoaras, um povo que construiu uma sociedade tão avançada que alguns arqueólogos a comparam às grandes civilizações da Mesoamérica. Eles ergueram montes artificiais, chamados de tesos, para proteger suas aldeias das inundações sazonais da Amazônia. Alguns desses montes têm mais de 6 metros de altura. Criaram cerâmicas incríveis, com urnas funerárias que parecem retratos de seus líderes, cheias de símbolos misteriosos. Essas peças são tão detalhadas que até hoje inspiram o artesanato local. E tinham uma sociedade complexa, com até 100 mil pessoas no auge, algo impressionante para a Amazônia de 1.500 anos atrás. Mas quem eram essas pessoas? Como conseguiram prosperar em um ambiente tão desafiador? E mais importante, para onde foram? Já pensou que enquanto Roma caía na Europa, aqui no Brasil, uma civilização construía cidades na selva? Fique até o final para descobrir o que pode ter causado o fim deles. O auge da cultura marajoara, um mistério vivo. Os marajoaras não eram apenas sobreviventes da Amazônia. Eles dominaram a selva. Vamos conhecer alguns dos segredos que deixaram para trás. Cerâmica de outro mundo, suas urnas funerárias, usadas para guardar os ossos de seus mortos, têm rostos humanos esculpidos, com detalhes que parecem contar histórias. Quem eram essas figuras? Reis? Deuses? Ninguém sabe ao certo. Rituais enigmáticos. Antes de colocar os ossos nas urnas, eles removiam a carne dos corpos em cerimônias que podem ter durado dias. E as estatuetas fálicas encontradas sugerem cultos à fertilidade ou à força da vida. O que significavam esses rituais? Engenharia na selva. Os tesos ou montes artificiais não eram só moradias. Alguns eram cemitérios, outros plataformas para rituais. Construir isso exigia organização, planejamento e milhares de trabalhadores. E tem mais. As tangas de cerâmica, usadas pelas mulheres, eram tão bem feitas que mostram um nível de arte raro para a época. Tudo isso em um lugar onde a selva engole tudo. Mas, se eles eram tão avançados, por que não ouvimos falar deles como falamos dos maias ou incas? A resposta pode estar no que veio depois. Algo aconteceu, algo que fez essa civilização inteira sumir. O grande enigma. Por que desapareceram? Por volta do ano 1300, cerca de 200 anos antes de Cabral chegar ao Brasil, a ilha de Marajó ficou em silêncio. As aldeias foram abandonadas, as cerâmicas pararam de ser feitas e os marajoaras desapareceram. O que aconteceu? Aqui estão as principais teorias. 1. Catástrofe ambiental. A Amazônia é uma região de inundações, mas mudanças climáticas podem ter trazido cheias mais intensas, destruindo plantações e tornando a ilha inabitável. Será que a natureza venceu? 2. Conflitos ou invasões. Outros povos da Amazônia ou até disputas internas podem ter enfraquecido os marajoaras. Mas não há sinais claros de guerras. Então, o que houve? 3. Migração misteriosa.
Alguns arqueólogos acreditam que os marajoaras simplesmente se mudaram, se misturando a outros grupos da Amazônia. Mas por que abandonariam uma terra que dominaram por séculos? O mais intrigante, quando os portugueses chegaram em 1500, não encontraram sinais dessa civilização. Era como se ela nunca tivesse existido. Sem escritos, sem testemunhas, só nos restam as cerâmicas e os montes para contar a história. Mas eles guardam mais perguntas do que respostas. Qual teoria você acha mais provável? Ou será que existe um segredo ainda maior escondido na Amazônia? Deixe sua opinião nos comentários. Os marajoaras ainda vivem? Hoje, a cultura marajoara não é só um eco do passado. No Pará, artesãos recriam as cerâmicas marajoaras, mantendo viva a arte de um povo que desafiou a selva. Museus como o Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, guardam urnas e tangas que parecem nos olhar, pedindo para serem entendidas, mas o maior legado dos marajoaras é o mistério. Eles nos lembram que o Brasil tem histórias tão grandiosas quanto as pirâmides do Egito ou as cidades dos Incas, mas muitas ainda estão escondidas na selva. Será que outras civilizações perdidas esperam para serem encontradas? Será que a Amazônia guarda segredos ainda maiores? O mistério dos marajoaras é um convite para explorarmos o passado do Brasil. Uma civilização que brilhou na Amazônia e desapareceu sem dizer adeus. O que você acha que aconteceu com eles? E quais outros enigmas do nosso país merecem ser contados? Se você gostou desse mergulho no passado, deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente aqui embaixo. Qual mistério brasileiro você quer ver no próximo vídeo? Temos geoglifos na Amazônia, montes de conchas no litoral. O que vem depois? Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum enigma. Até a próxima e que a selva revele seus segredos.